E aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e você aqui é muito bem-vindo a esse canal. Se ainda não se inscreveu nesses dias todos, se inscreva logo. Você é muito bem-vindo aqui. Pessoal, hoje é o terceiro dia da nossa conferência ali com o nosso querido pastor, cantor, radialista, levita, o Wallace Brendley. Então vamos lá. Hoje é um tema interessante. Vamos falar que tipo de igreja devo ser. Será que eu tenho que ser church? Parede preta? Será que eu tenho que ser tradicional? Igreja gelada, 5 graus, abaixo de zero? Ou será que eu tenho que ser a igreja quente? A igreja do manto? Será? Sapato de fogo? Ou será que nós temos que ser a igreja de Jesus Cristo? Vamos falar sobre isso. Então vamos ler aqui o nosso slide, né? Lembrando que é sábado hoje, né? Os adventistas, os judeus, para eles é o dia do Senhor hoje, né? Mas também para os outros também estão na igreja do mesmo jeito trabalhando. Então, um shalom para vocês, muita paz, feliz sábado para todo mundo aí. Deus abençoe a todos. Então vamos lá para o nosso slide. Qual igreja é a melhor? Tradicionais, igreja do gelo. Church, parede preta. Ou a pentecostal, canela de fogo. Que tipo de igreja devo ser? É complicado. Então é isso aí. Lembrando que hoje de novo, hoje é sábado, dia 15 de julho de 2023. É o terceiro dia da nossa conferência com o nosso querido Wallace Brendley. Então vamos lá. Hoje ele irá cantar aquela música Nome Divino, outra música de Wallace. Então vamos, sem mais delongas, começar a nossa palestra. É isso aí, fica aí, não some não. Já voltamos. E aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza, você é bem-vindo aqui de novo a esse canal. Estamos aqui numa série de conferência com o Wallace, né? Porque o Wallace tava lá longe, só fica falando pelo Zap, pelo Face, aí derruba a nossa conexão. Na hora que a gente falar alguns assuntos cabeludos, as redes, elas derrubam. E esse assunto é um daqueles que eles derrubam. A gente vai falar sobre as igrejas, Wallace. Church. Parede preta, né? Chama de parede preta, né? A gente vai falar sobre isso. E é uma coisa muito interessante que a gente precisa falar um pouquinho. Só que a igreja tem uma missão. A igreja, tudo que desliga no céu, desliga na terra. Já vai aproveitar e falar sobre isso também. A gente começa a falar das paredes pretas, mas depois a gente vai dar um calmantezinho, um diazepam, pra todo mundo ficar com raiva da gente, ficar com ódio. Adelmo vem com esses temas chatos. Mas antes de mais nada, nosso querido Wallace vai tocar uma outra música que eu acho muito bonita. Eu tô aqui treinando, errei um bocado de nota, vou só acompanhar algumas partes, né? Que é a música que eu mais gosto, Nome Divino. Eu sei que eu falei que Luz do Universo é a que eu mais gosto, mas das que eu mais gosto da dele, primeiro é Luz do Universo, depois essa Nome Divino. As outras que eu não conheço direito, aí eu não gosto. Que é assim que funciona. O Wallace, você continua aí agora e toque a nossa música. Nome divino, imenso amor do céu, tu és o Cristo, a graça e a força tu és.
tem fome, és o pão de comer. E a quem tem sede, quem tem sede é água de beber. Tu és o Cristo, amado de Deus, a quem comprais o seu coração. És o dom divino, a vida nos deu, trazendo amor e a salvação. Nome divino, imenso amor do céu. Tu és o Cristo, tu és o Cristo, a graça e a força, a graça e a força. Tu és a quem tem fome, a quem tem fome, és o pão de comer. E a quem tem sede, quem tem sede é água de beber. Tu és o Cristo, amado de Deus, a quem comprais o seu coração. És o dom divino, sua vida nos deu, trazendo amor e a salvação. Quero habitar em tua presença e te ter mais perto. Quero habitar na tua glória e te abraçar. Quero habitar em tua presença e te ter mais perto. Então declare que tu és o Cristo. Tu és o Cristo, amado de Deus, a quem comprais o seu coração. És o dom divino e a vida nos deu, trazendo amor e a salvação. É isso aí. Glória a Deus. É, o Wallace, bonito. Difícil, me dá trabalho, não consegui acompanhar tudo. O Wallace, como diria você, né? A Bíblia de Alain, né? A Bíblia de Alain. Assim, para o povo não ficar reclamando, você só lê a judaica, a católica, a King James. Vamos ler a ACF, que ela não gosta de Ara, ACF, essa já é Almeida, corrigida, fiel. Você sabe que aqui não vai porcaria nenhuma, tudo balela, mas a gente dá pra pegar o assunto que tá rolando aqui. Mas se você for ver Alain pregar, tem que ser nessa Bíblia aí. É, a CF. A CF. A CF. Mas também vai na Ara, né? E vamos lá. Vamos lá. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as
porta dos infernos não prevalecerão contra ela. E eu, não para por aí não, e eu te darei a chave do reino do céu. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Olha, uma coisa interessante que eu já peguei aqui, né? Na Infiel. Mas a gente só quer o contexto, né? Uhum. A gente sabe que eles vão do jeito que eles querem fazer ali. Mas uma coisa que eu sempre tô dizendo, claro que a turma de Paulo vai me jogar pedra, né? Eu tenho que sair correndo quando eu ver, olhar se a placa é de Paulo, de Apolo, de quem é. Mas é o seguinte, eu sempre tô dizendo que o evangelho de Cristo, de Paulo, eu vejo alguma diferença. Que Jesus tem esse negócio que o evangelho dele é dizer que o reino de Deus chegou. É chegado o reino de Deus, o reino de Deus chegou. Segundo o padre Carreira das Neves, que morreu, dizia assim, ele nunca falou pra gente que é reino de Deus. Mas Jesus tem essa missão. Na verdade, o evangelho de Jesus, o de Paulo é que Jesus morreu, ressuscitou, tem um monte de coisa, né? Tem toda uma filosofia, uma mística. Mas de Jesus é mais simples. É a boa nova, é um tempo novo, né? Pra Jesus é que o reino de Deus chegou pra todo mundo e não só pro judeu. E que ele ainda tá dentro das pessoas. Uhum. E uma coisa interessante aqui, que pra quem não sabe, os judeus, ele tem muito esse negócio de ter a chave de Davi, o que abre em cima, abre embaixo. Porque quem não sabe muito dessa mística e da cultura judaica, o Alas, é o seguinte. O Senhor dos Exércitos está sentado dentro do templo de Jerusalém. Então, tudo que é embaixo é em cima. Então, a réplica do templo de Jerusalém é o trono do rei. Porque a turma não sabe que a extensão da casa do rei, o templo era ali, né? A cidade era bem próxima ali, o santuário. Então o que acontece? Eles diziam, os judeus tinham essa ideia, que em cima de lá do templo de Jerusalém tem um templo celeste, que é a mesma coisa, que Deus está sentado no trono também. E tudo é igual. Então tudo que é desligado cá, desliga lá. Tudo que o que abre lá, fecha cá. A porta que fecha cá, fecha lá. Tá entendendo? E essa questão é interessante, que falou assim, ó, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, vamos puxar dois assuntos aqui. Como? Primeiro, vamos falar, já que a igreja de Jesus, Jesus edificou a igreja, vamos falar desses modos de igreja. Então, eu sou da igreja Gelo 5 graus abaixo de zero. Eu sei que tem batista bestado que vai ficar assim, não, nós somos quente. Isso é mentira. Se você é quente, você não é batista. Batista é 5 graus abaixo de zero, cantor cristão, bem racional. Não é a música de Cassiane. 500 graus de fogo, não fogo, tem, santo e poder. Não tem nada disso. Não tem cachoeirinha de fogo, nada disso de Cassiane tem nas nossas músicas. Tá entendendo? Nós somos da geladeira. E tem a igreja que eu falei, nós falamos, que é aquela igreja oposto, que é a igreja tem a do fogo. A pentecostal tá no meio. A do fogo. Tá no meio, na transição. Pra ir pra modernidade. Eu veria mais a Church no meio, mas vamos lá. Não, a Church, ela... Tem a do gelo. Tem a nossa. Tem a do fogo. Tem a do fogo. E tem a do raio. É a Church? É a Church. A raio de luz. Tá, tudo bem. Agora, Wallace, é o seguinte, eu não sou carola, vamos supor, é uma opção minha. Inclusive, eu faço crítica à minha própria igreja, que eu nunca mais vi uns púlpitos bonitos. Tipo assim, pra mim, tradicional tem que seguir a linha certa. O negócio de ficar, eu sou tradicional, mas pós-moderno. Se lasca pra lá. Eu não curto esse negócio. Ou você é tradicional ou pós-moderno. Então, esse negócio de púlpito de vidro. Eu gosto de púlpito bonito, de mogno. De madeira mesmo, maciça. Aquela... Nós tínhamos um púlpito bonito. É o que você, quando veio pra aí, já tinha subido esse púlpito. Era um púlpito que até na congregação, mas sem estar com todos os detalhes. Tá na Rua de Palha. Mas ele era assim, ele era de mogno, todo bonito, lindo, grande. E ele tinha uns entalhes. Igual no templo de Jerusalém, tem uns entalhes. Lá tinha os querubins, outras coisas. Lá na nossa tinha uns pássaros grudados lá, que era da cor dos bancos. Entendeu?
Então, a gente tinha esse púlpito. Então, as igrejas 5 abaixo de 0, do gelo tradicional, ela segue esses parâmetros, né? Inário, lê inário, toca piano, toca música, né? Essas músicas aqui, ó, que não sei se você conhece, Wallace, você não conhece não, mas a gente canta isso aqui, Wallace, lá, ó. Ô Jesus que abriu o caminho do céu, não há outro meio de ir. Sigo por Jesus com a minha cruz, no caminho que o céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu pela cruz irei, onde é o meu Padre de certeza sei, para o céu pela cruz irei. Então, esse é o perfil, que é o perfil do tecladista, que o povo tem nojo, né? Da igreja fria, cantando inário. A igreja Sapatinho de Fogo do Manto, né? Que tá no meio, né? 500 graus de fogo, santo e poder. Ela é aquela igreja que tem o visual da nossa, né? Ela tem, umas tem os púlpitos de vidro, mas outras tem o de madeira, bonitinho. Tem os bancos, né? Mas acontece ali o reteté, né? De Jeová, né? Acontece o fogo cai, né? Ali no meio o fogo cai. 500 graus de puro fogo. Então, Cassiane tá sempre presente no usinário, né? Não pode faltar. Aí a turma falou, não, isso aí tá chato, porque nós estamos no século XXI. A igreja Sapatinho de Fogo só foi uma coisinha, jogaram uma pitadinha depois da renovação, pra dentro do pentecostalismo. Tem o neo. Mas a gente não quer o neopentecostalismo, nem o pentecostalismo, que ficou chato, as irmãs do manto que não rapa nada, segundo eles. E a gente não quer o povo do gelo, elitizado, a igreja elitizada, a igreja tradicional, que é do imperialismo, que quer escravizar todo mundo. Então, eles são pós-modernos, e eles não são muito esquerdistas, também não é direitista, mas eles gostam... Do centrão. Eles são do centrão, eles gostam de uma parede bonita, porque que aquela parede precisa reproduzir imagens, né? Precisa atualizar as pessoas, tem que ter slides passando bonito, né? Altos PowerPoints. E precisa também de um som blindado, caixa blindada e os famosos aquários, né? Porque lá vai ter os músicos que não é o tecladista. Lá vai ter os bateristas do aquário, os guitarristas que fazem sucesso. Tipo, se você quiser saber o signo do baterista, é aquário. É aquário. Dos church, é aquário. É aquário. Então, é o descolado. É. É a turma descolada. Então, se você quer ser crente e não quer fazer feio com os colegas, e você quer ser melhor do que os colegas que é do mundão, você é church. Que é aquela igreja riquíssima, nova, moderna, que os meus colegas tecladistas ganham um teclado de 40 mil, mas não pode fazer muita coisa. Então, vamos falar um pouquinho. A porta do inferno é prevenção contra ela. Eu não quero aqui fazer um julgamento do church e nem do Sapatinho de Fogo. Eu não vou dizer aqui que eles não são de Deus e estão no inferno, tá entendendo, Alan? Porque eu acho que isso é idiotice se eu falar isso. Porque, na verdade, assim, todos os modelos de igreja têm suas controvérsias. Mas, assim, dos males, o menor, de todos os desajustados, a mais ajustada. Então, assim, é saber o que... Não o que é igual, mas o que tá próximo. Certo. É o que tá próximo. Adelmo, falando assim um pouco da questão da igreja, vamos pra base, pra depois de discutir as outras. Vamos falar de fato o que é a igreja que Cristo concebeu, certo, na sua mente e na sua palavra. Cristo vai falar de uma igreja que ela tem, primeira coisa, fundamento. certo. Essa igreja a qual Cristo se refere, ela tem uma base sólida. Essa base é a mesma base que está no Salmo 125, que fala de um monte de Sião que não se abala, mas permanece, e o termo é para sempre. A igreja de Cristo é a única instituição que prevalece. Haja vista que a ciência, a filosofia e outros movimentos
tentou acabar com a questão da fé, da religião. Religião entre aspas, porque Cristo não nos trouxe uma religião. Ele é a própria ligação. Depois a gente fala sobre religião. Não vou aprofundar aqui para vocês. Mas muitos movimentos tentaram abalar a igreja e não conseguiu. Porque a igreja tem a característica daquele monte de Sião, daquela rocha inabalável. Quantas igrejas você tem visto se abalando? Quantas igrejas você tem visto desestruturando, cedendo? Então, se você está vendo desmorono, sedição, já não é a igreja do perfil que Cristo falou. Porque a gente tem que começar pela base. Mas tá, quando fala de base, o que vem após é construção. Não. Pronto, a igreja é construída sobre a rocha. Aí, Cristo ele vai colocar uma guerra entre acessos. Guarde essa palavra, guerra entre acessos. A igreja de Cristo tem portas. Certo. A porta que a igreja de Cristo tem está em Apocalipse. Suas portas são de salvação. Seus muros são de louvor. São portas de salvação. Mas em oposição ao acesso de salvação, existe uma porta de perdição, que é o inferno. E essas duas portas se colocam uma de frente à outra para saber quem é maior. Isso me fez lembrar que de Ferradas, aonde eu tô, eu e a Delmos acabamos de passar por um perímetro que tem 2 bar, um em frente ao outro. Isso. O que acontece? As portas estão uma virada para frente do outro e aí é uma competição sonora. Isso. Os dois ali estão tentando dizer: o meu bar tem mais volume do que o seu bar. Certo. O meu som tem mais potência do que o seu som. Então há um clamor de perdição dentro do inferno que tenta confundir a mente da igreja cá. E há um brado de vitória do lado de cá, do lado da igreja, que está dizendo para o inferno: vocês são derrotados. Só que em algum momento, uma dessas duas vozes vai prevalecer. Cristo vai dizer que as vozes do mundo, as vozes do inferno, não vai alterar em nada a igreja. Mas qual a igreja? A igreja que está firmada na rocha. Certo. Aquele som que faz frente, aquela porta que está aberta de frente para a porta da igreja, essa não prevalece. Porque a de cá é blindada. A de cá tem antissom. Certo. Né? Mas não é o que acontece. Você tem visto muitos ecos mundanos reverberando na igreja. E em que ponto eu estou entrando agora? Nas ideologias. Há muitas igrejas modernas reverberando o som que vem do mundo. A fonte é o mundo. Por exemplo, igrejas que agora aceitam o homoafetismo. Gente, a igreja de Cristo tem comprometimento com quem? Com os homens ou com Deus? Se vocês me disserem que a igreja de Cristo tem compromisso com os homens, você pode fazer qualquer tipo de igreja. A igreja inclusiva, né? Que A chama, igreja né? inclusiva. Mas se você dizer que a igreja é o que é, ela é de Cristo, a Bíblia diz que os afeminados não entram no céu. É verdade. A Bíblia vai dizer que os prostitutos, as prostitutas, não entram no céu. Certo. Os ladrões, os alcoólatras, os feiticeiros, não entram no céu. Se a igreja for de Cristo, a igreja de Cristo tem regra. Não tem puro amor, como dizem, não? Alguns pastores, Caio Fabioto. Não, Deus é puro amor e é inclusivo. Não tem isso, né? Inclusive, olha o que Cristo fala: eu sou a porta. Mas no mesmo texto que ele fala da porta, quando você entra na porta, ele fala: eu sou o caminho estreito. Certo. Então, assim, a porta do mundo é larga e espaçosa, mas muitos são os que estão por ela. Então, a porta do inferno, ela tende a vencer muitas igrejas sem base, porque naturalmente elas são atrativas, elas são largas, elas são confortáveis. Cristão de vida confortável e acomodado não é cristão. Porque um dos elementos de ser cristão, pasme quem quiser pasmar, é ser sofredor. Tem gente que fala assim: eu não acredito que eu nasci para ser sofredor. Se você é cristão, você nasceu para ser sofredor mesmo.
Certo. Porque um dos elementos da cruz de Cristo é o quê? O sofrimento. Então, nós cristãos, assertivamente podemos dizer, nascemos para ser sofredores. Porém, sofremos a causa de Cristo. Sofremos as dores de Cristo. Porque da mesma maneira que ele sofreu e venceu, após o nosso sofrimento, aí Paulo vai dizer, estou certo que as dores do presente momento não há de se comparar com a glória que se manifestará no futuro. Nascemos para sofrer hoje, mas muito mais do que isso, nascemos para ser vencedores pós a dor amanhã, pós a guerra amanhã. Então, é alguns elementos, né, da questão da igreja fundamentada na rocha, a igreja fundamentada no oba-oba, a diferença entre a porta, que é Cristo, e que depois que você entra na porta, você passa por um caminho estreito, não é largo lá dentro, e você vê muitas igrejas excessivamente largas. Até isso é uma representação do mundo. Por quê? Porque a casa de Maria era pequena. Isso significa que o povo estava abarrotado um em cima do outro. Mas ali tinha suor, ali tinha roto, ali tinha peido, desculpa lhe dizer. E mesmo assim o povo queria estar junto, queria estar colado. Por que que muitas das vezes as igrejas são largas? Eu quero estar com você, mas não me toque. É, verdade. Eu não quero contato com você. Eu falo de relacionamento pregando a Bíblia, mas eu não quero que a sua pele esteja colado na minha pele. Mas a Bíblia vai dizer, alegra-se com os que se alegram e sofra com os que sofrem. Com os que sofrem. Sofrer com o outro é sentir na pele. Literalmente, as igrejas largas, É verdade. que representam muito do mundo, não querem sofrer na pele. Não querem encostar um na pele do outro. Com certeza. Querem estar à distância. É uma analogia, mas faz todo sentido. Ô, Wallace, e a gente nota, isso aí também se aplica à parede branca das nossas. Não é só Sim. a church. Tá. Todas elas também têm uma coisa interessante, que é o seguinte, o elitismo às vezes. Sim. Né? A gente não pode aqui ser hipócrita, né? Tá. Como eu falei, eu sei onde eu tô, eu sei o que eu quero, mas pra quê, pra onde, por quê? Mas a questão é que eu não sou idiota, né? Há um elitismo às vezes, e é tipo assim, eu vou pra aquele lugar porque é um clube particular. Clube social, né? É um clube social, então o que acontece? Lá os meus filhos, meu sobrinho, minha mãe, meu pai, vai ter uma música de boa qualidade, vai ter uma coisa, mas só que eles vão ali, eles pegam o carro, descem naquele lugar, dá uns oi, faz o aceno, oi. Aí dá um aviso, fulano está no hospital batendo as caçuletas, batendo as botas. O que acontece? A turma vai, amém, que Deus lhe abençoe, o que a gente fala de Thiago, né? Vai com Deus, vai em paz, meu irmão. Deus te abençoa. Aí vai pra casa dele, que na casa dele não tá tendo problema nenhum. É. Aí, e ele ama muito esses irmãos, né? Tá todo mundo ali. E a gente encontra esse problema, né? Esse elitismo, na verdade, também. E, como você falou, evitando esse contato, que igreja, na verdade, é reunião. Isso. E como diz o outro, onde tiver um ou dois é mentira, onde tiver dois ou três, não reúne uma pessoa, né? Só reúne dois ou três. E esse é o princípio. Tipo assim, se eu... É por isso que na época da... Eu ia falar o nome fraudemia, mas eles vão derrubar, eu já falei. Mas na época da pandemia, o que aconteceu? Criou-se esse novo modelo que é igreja sem contato. O separatismo aumentou muito nas Isso. igrejas. A antipatia. Isso A aí. empatia. Já que vocês gostam muito de falar de empatia, né? A antipatia aumentou muito. Aumentou muito. Para aqueles que se diziam empáticas. Isso. Se tornou pessoas muito mais apáticas. Mas isso aí é a igreja sem contato físico. Se for pra morrer, a igreja morre junto. Se for pra viver, a igreja vive junta. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. É assim que deveria ser. Porque aquele que ousou sair do barco quase morria, que foi Pedro. Certo. Né? Foi um ato de... Jesus até falou assim, homem de pouca fé. Né? Isso. Pedro poderia ter segurado a onda dele e ter ficado no barco para aguentar a consequência com os outros. Mas ele em algum momento quis dizer, não, eu tenho que provar isso sozinho e coisa e tal. Ele não convidou os outros a andar no mar.
Ô, gente, se é Jesus, vambora. O discurso de Pedro não foi coletivo. O discurso de Pedro foi individual. Eu quero viver as coisas de Deus. Eu quero para mim a bênção de Deus. Quando, na verdade, a bênção de Deus consiste em eu ser abençoado para abençoar. Guarde essa palavra. Nenhum homem de Deus é abençoado para si próprio. Não. Nós somos abençoados para abençoar. Por isso Deus disse para Abraão, e tu serás uma bênção. Não disse que Abraão seria abençoado, mas disse que através dele pessoas seriam abençoadas. Iriam falar, você é uma bênção, Abraão. Você é uma bênção. Você vê que é por isso que eu reclamo das ACF e da Zara. Eu fico com essas porcarias nos traduz direito. Por quê? Porque às vezes dá a intenção errada no texto. Na verdade, o Abraão, ele não tá ali por ele, não. Tudo que ele tem, Deus só determinou isso pra ele, na tradição no caso, né? Para que ele abençoe os outros. Porque tipo assim, você tem um carro só pra você. Não tem graça. Mas você tem pra mostrar pra quem fala, Deus abençoe, bora dar uma volta ali. Porque o ser humano foi feito pra isso. Uhum. Pra adquirir as coisas e compartilhar com os outros, né? Agora, Wallace, indo por esse caminho, eu vou aqui virar meio que advogado de Rassatã, como do demônio. O que acontece? Eu não tenho problema com os formatos das igrejas. Com church, com sapatinho de fogo do manto e nem com a geladeira, né? Por mais que eu goste da geladeira. Eu vejo por outro lado, como você botou os parâmetros, não é a estética em si, e sim o propósito dela. Olha o que acontece. Porque assim, eu não posso falar que a galera do church, ela não crê em Deus e que não é igreja. Eu não posso falar que o irmão do manto que virou um pirocóptero, que caiu lá 20 vezes, não é. Tem brincadeira e palhaçada? Tem. Mas isso também te encontra na igreja da geladeira também. Na nossa igreja da geladeira também, se concurar abaixo de 0, tem também, que não deveria ter, que a gente é mais racional, né? A gente gosta de tudo já esquadrinhado, é tantos minutos, e ainda acontece chatice, né? Eu fiz um vídeo uma vez, Wallace, que eu botei bem assim, a pergunta de quem não quer calar. O que acontece? Eu falei assim, o problema das pessoas é que elas acham que é tudo sobre elas. Vamos supor, eu tô na igreja, eu sei que 10, 20 pessoas ou até a metade não gostam de mim, né? Eu não preciso achar que todo mundo gosta de mim, porque isso aí vai ser ingenuidade minha. Porque a natureza humana tem isso. Isso vai ter na church, na geladeira e no sapato de fogo. Outra questão que a gente precisa entender também, tem pessoas comprometidas com a Bíblia, com o Evangelho, né? Ou até mesmo com sua religiosidade. Na church, na geladeira e no sapato de fogo. Então, o que nós devemos olhar é o que está acontecendo entre elas. Se eles estão ali pelo um propósito maior, que é estar reunido entre irmãos, um para ajudar, uma ajuda mútua, ou também para professar a fé em Cristo, ou se não, se é só por um passeio, um investimento, tá entendendo? Porque a principal função que Cristo deixa claro é que ele estabeleceu uma igreja com capacidade de duas coisas. Certo. Primeira coisa, na reta para baixo, vencer o inferno. Certo. Segunda coisa, na seta para cima, atrair o céu. Certo. A igreja, ela tem esse duplo poder. Um poder de vencer a morte, vencer o inferno, e um poder de atrair o céu. Então a igreja afasta o inferno à medida que aproxima o céu. Certo. Então essa é a finalidade da igreja. Porém, independente de que tipo de igreja seja, se é a tradicional, a pentecostal ou a pós-moderna, a da modernidade agora, a do jogo de luzes, Parede preta. a parede preta, a questão é, nós temos visto essas igrejas prevalecer contra o inferno, ou essas igrejas se anestesiam, fingem que o inferno não existe, a começar por suas pregações que são vazias de condenação. Oxe, Wallace, mas a gente não está aqui para condenar ninguém. A gente não está aqui para condenar, mas a palavra condena. Claro. A gente não está aqui para apontar, mas a palavra aponta.
Naturalmente, se o que eu prego é a palavra de Deus, não de mim, mas a palavra que eu prego, ela aponta. A palavra que eu prego, ela fere. Ela dá vida, mas ela também mata. Então, as igrejas se anestesiam com o que a Delma falou, com o discurso do amor absoluto sem justiça. Certo. O discurso do amor aceitável sem repreensão. Então, fingir que o inferno não é real, que o inferno é aqui, ou que o diabo é as pessoas, e não dar cara e nem nome ao nosso inimigo, porque é o que ele quer, é dizer, não, eu não existo não, quem existe é vocês. De fato, quem se deixa enfraquecer e fazer o que ele quer é você mesmo. É aquela história do cavalo, o diabo chega, solta o cavalo vai na plantação do cara, destrói a plantação do cara, o cara vem, mata o cavalo, outro cara vem, mata o cara que matou o cavalo. Aí vão dizer, mas seu diabo não, eu só soltei a corda do cavalo. Né? Foi vocês que fizeram, de fato, quem faz é a gente. Mas o inimigo tá lá para soltar a corda. E é preciso você entender que alguém está por trás do gatilho. Mas você se torna alvo se você quiser. É verdade. Você se põe a mira à frente da arma se você quiser. Então a pergunta é, você está com sua vida direcionada para as flechas de Deus? Ou está com a vida direcionada para as setas do diabo? Porque há um momento que é inevitável ser atingido pela seta. Mas tem momento que é a gente mesmo que se joga de bandeira. É verdade. Não é? Então há uma igreja com a perspectiva de vitória. Cristo profetiza uma igreja com autoridade sobre os demônios. Cristo fala de uma igreja não é mítica, como a Adelmo falou, mas que sim, bebe veneno e não morre. Pisa em cobra, dá ordem em demônio, não para dizer eu sou espiritual e os demônios têm que me obedecer, mas para deixar claro que a igreja de Cristo tem poder, tanto no céu, a ponto de abrir as portas, quanto também em relação ao inferno, a ponto de fechar as portas do inferno. E isso não está evidente. A igreja não tem clareza da sua autoridade e da missão que Cristo nos deu. Vencer o inferno e atrair o céu para a terra. Se a Adelmo quiser complementar, Adelmo, fique à vontade. Não, que a gente tem coisas legais pra falar sobre isso. Sobre o modernismo entrando dentro das igrejas. Então a gente vai falar no próximo vídeo. Então você fica aí, é a nossa série de conferências que nós temos aqui com o nosso querido pastor Wallace Brandon, mostrando aqui os seus dons e talentos aqui, né? Já que a gente falou de igreja, finalizando, só para deixar claro, eu particularmente não me identifico com parede preta, com church, né? Eu tenho todo o perfil do gelo, toco teclado e sou do gelo, né? Não sou descolado lá no fundo. Mas eu acho que não é necessário eu ficar jogando pedra, entendeu, Alan? Ah, não, ali Deus não está. Agora, aí tem que ver o propósito. E agora que a parede preta tem uma probabilidade maior de se enredar por esse motivo. Aí sim, mas não que é só ela e os outros estão imunes. Então já falar no próximo vídeo. Porque assim, a gente já tá finalizando, mas eu percebo que a Church, ela cria uma coisa, só que com a essência errada. Isso. A Church, ela passa uma visão para quem inclusive é mundano, mas gosta de se vestir bem, gosta de um lugar, de um happy hour. Sim. Então, as pessoas que é do mundo querem estar ali na igreja. Isso seria algo bom se ela estivesse ali por Cristo. É o que vamos falar lá pra frente. Né? Não seria bom se fosse de... Não pelo ambiente que é agradável, não pelo happy hour. A Church é uma grande arma. Isso. Se ela focar em Cristo. Se ela falar assim, a gente é bonitinha, é interessante aqui, mas deixa eu condenar o pecado. Se não condenar o pecado, se ficar só nas palestras de autoajuda, de gratificação, aí a gente vai para Paulo, né, que não somos salvos pelas obras, mas pela fé. Se for porque eu sou merecedor, eu não sou merecedor de nada. Se Deus quiser me dar, ele me dá. E se Deus não quiser me dar, ele não me dá e continua sendo Deus. É o Delino Massal, né? Isso. Se Deus quiser, ele é Deus. Se não quiser, se a porta abrir. E se fechar, não tem problema. Ele continua sendo Deus também.
Então é isso aí. Com isso aí a gente fecha aqui. Vamos voltar com mais vídeos sobre essa questão. Qual a missão da igreja? Vamos falar sobre a questão do mudanismo aí, querendo engolir a igreja, né? Então até a próxima. Né? Tchau, Alas, e até daqui Valeu, a Adelmo. pouco. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. E aí, pessoal, beleza? Estão gostando aí da nossa mensagem, né? Pessoal, esse vídeo foi interessante que nós falamos sobre essa questão. Que tipo de igreja eu sou? Será que eu sou tradicional? Sou sapatinho de fogo? Sou church, parede preta? Sou descolado? Ou será que eu sou a igreja de Jesus Cristo, que é o que eu deveria ser? Será que eu sou dessas filosofias calvinistas, essas presepadas todas? Ou simplesmente eu devo pregar a boa nova que Jesus mostrou? Então tem coisa que a gente precisa ter noção das coisas. O próximo vídeo, né, iremos falar sobre o mundo que está tomando conta das igrejas. A igreja abraçou o mundo, fez um casamento híbrido, virou uma quimera maluca, né? Que é uma besta. E a gente tem que ter cuidado com isso aí. Mas esses dois últimos vídeos serão na próxima semana, dia 21 e 22, na próxima sexta e sábado. Então, hoje é sábado, estão finalizando, porque amanhã é domingo, a turma está na igreja, então feliz sábado para vocês todos, e amanhã, quem está na igreja no domingo, feliz domingo, né? E das suas casas também, feliz domingo, todo mundo em família reunida. E é isso aí, um abração para todos, né? Eu mais uma estamos aqui fazendo esses vídeos para vocês. Nosso canal, o YouTube, me fez alguns questionamentos. Eu falei que eles controlam a gente, manobra e acaba tirando os nossos views. Eles gostam de quem fala de pornografia, quem faz presepada, mas quem fala assunto sério, eles não dão valor. Estamos no Corte TV já, bombando já, mas é assim mesmo. Então, até próxima semana, no caso, a série. Semana toda terá vídeo, outros vídeos aí, mas dia 21 e 22 será a próxima. Vamos falar sobre o modernismo que está dentro da igreja. Tanto da church, como da igreja do gelo, do tradicional, como no sapato, da igreja do manto também. E é isso aí, pessoal. Até a próxima, obrigado por tudo. E tchau pra vocês aí. Não sai daí não, se inscreva no canal. Tchau, galera.